Danilo Trento é um nome que você já deve ter ouvido falar. É um nome que esteve na CPI da Covid e que esteve também em uma viagem aos cassinos de Las Vegas com quem? Flávio Bolsonaro. E agora este arroz de festa aparece também na CPMI do INSS. Vamos falar sobre Danilo Trento? Vamos falar agora com Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Bora lá. Ora, ora, Pedro Zambarda, e não é que Danilo Trento estava envolvido lá na CPI. Eu lembro de Danilo Trento na CPI da Covid. Não lembrava da viagem dele com o Flávio Bolsonaro, quero muito ouvir falar sobre isso. E agora ele tá na CPMI do INSS também, hein? Já dá pra pedir música no Fantástico, não? Já dá pra pedir música no Fantástico? Deixa eu falar uma coisa, tá? O pessoal que fica falando assim, o Meteoro só faz fofoca, só repercute os outros. Sabe porque o Danilo Trento tava na CPI, Ana? Por Ah, conta das minhas matérias. Eu mandei ele pra lá. Aham. Eu mandei três pessoas pra CPI. O Danilo Trento, o Otávio Facuri, não vou mais falar sobre ele porque ele traz problemas, e o Ailton Cascavel, que era o braço direito do Pazuello. O Danilo Trento, eu conversei, ele já tinha saído na imprensa, mas ele saiu na imprensa local de Cuiabá. E aí uma fonte minha da Polícia Federal me ligou e falou: Pedro, você precisa escrever sobre esse sujeito. Ele é um empresário que estava envolvido nos esquemas da vacina. Sabe, vacina a $1, sabe, vacina com indícios de falsificada, sabe, vacina que parecia que não ia funcionar na pandemia, que até isso o governo Bolsonaro entregou pra gente. E não é que esse cara estava envolvido só no esquema de vacina e parou por aí. O Danilo Trento esteve numa viagem para fazer lobby de jogo de azar nos cassinos em Vegas e agora tá metido na CPM do INSS. Ana, esses caras... A Paola do Camarote da República falou: a novela do Brasil não muda mais os personagens. São os mesmos. não. Incrível. Boa. Então eu vou trazer vamos trazer, né? O Pedro é do DCM, esse cara de esquerdinha. Não, tá no site do Senado. Danilo Trento será convocado para depor na CPMI do INSS. O empresário Danilo Trento será convocado para depor na CPMI do INSS. O requerimento da convocação foi aprovado pela comissão nesta quinta. Ele é investigado pela Polícia Federal no inquérito que apura o desvio de dinheiro dos aposentados. Sabe por que ele foi convocado na CPI da Covid? Eu sei que foi a minha matéria. Que a minha matéria foi entregue pro Renan Calheiros. Eu vou falar disso nesse corte. Tá? Tipo, não é fofoca boa, gente. Isso aqui é trabalho, tá? Isso é trabalho de ano. E a Ana, eu tenho certeza que estava se matando aqui nas lives. E assim, eu tava fazendo minha parte lá, me matando de escrever textinho. Eu recuperei o texto que eu escrevi em 2021, num outro texto publicado em maio. E aí eu vou explicar para vocês quem é esse sujeito. Empresário citado em fraude do INSS, esteve em viagem de Flávio aos cassinos dos Estados Unidos. Danilo Brent Trento, amigo de Flávio Bolsonaro 01. Vamos trazer aqui para vocês. Isso é legal, porque aí soma com o corte da Daiane. Sim, é fake news aquele negócio do irmão do Lula. Isso aqui tem muito mais a ver com a CPMI do INSS, o amigo do Flávio, do que o irmão do Lula. Então, a gente tá falando, né, ligado a... Eu banco o que eu falo, gente. Uhum. Esse cara foi encontrado perto de mala de dinheiro. Tá? O esquema bilionário das fraudes do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, envolve nomes que já estiveram na mira da CPI da Covid encerrada em 2021, incluindo os bolsonaristas Maurício Camisotti e Danilo Trento. No esquema de 6 bilhões do INSS, a Polícia Federal aponta que Trento, empresário, aparece em imagens do circuito de segurança do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, carregando malas e acompanhado de Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, então procurador-geral da Procuradoria Federal Especializada do INSS, e de Felipe Rotters Coutinho, que é um agente da PF, que estava no meio do bolo do esquema. Felipe foi flagrado, o agente da polícia, tá? Com $200 mil em espécie, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão contra ele. O agente é suspeito pelas investigações como servidor da Polícia Federal, que teria ajudado no esquema bilionário. O policial foi afastado do cargo por determinação judicial. Em 2021, matéria minha, o Diário do Centro do Mundo teve acesso às informações do contrato da Precisa Medicamentos,
que ela ofereceu testes para detectar o novo coronavírus. A proposta indica que o valor unitário do teste é mais de 90% mais caro, Ana, do que os outros aceitos para o mesmo procedimento. As investigações do Ministério Público e as reportagens sobre o assunto, que não fui só eu cobrindo. Teve a Natália do UOL, teve o Estadão, teve um monte de gente em cima disso, porque, gente, a imprensa teve que montar uma força-tarefa, era muito problema. Muito problema ao mesmo tempo, a gente até se perdia no meio de labirinto de empresa. Uhum. As investigações do Ministério Público e as reportagens sobre o assunto levaram Trento, que era um sócio oculto dessa empresa, a dar depoimento na CPI da Covid. Trento do Mato Grosso tem envolvimento com a indústria farmacêutica, que conecta a Precisa Medicamentos ao suplente do senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Danilo tem sociedade com a empresa, eu dei os nomes, Primarcial Holding Participações LTDA, com sede em São Paulo, com a sua avó Jandira Meneghello Brent. No mesmo endereço está a empresa Primaris Holding e Participações, Ereli, cujo sócio principal é outro depoente da CPI da Covid, Francisco Emerson Maximiliano. Ele chegou a faltar numa das sessões. Uhum. Sócio administrador da Precisa em Itapevi, Maximiliano foi convocado para dar depoimento com explicações na CPI no dia 23 de junho de 2021 e não compareceu naquela ocasião. Além de acusações de superfaturamento envolvendo testes de Covid e a vacina Covaxin, a Precisa Medicamentos conseguiu um aditivo de contrato de preservativos antes de negociar o imunizante, preservativo feminino, tá? De acordo com a CNN Brasil na época, a empresa Precisa assinou um contrato para o fornecimento de 5 milhões de preservativos femininos. O valor inicial era de 15,7 milhões e passou para 31 milhões. A justificativa para o aditivo foi uma correção na cotação do dólar, segundo publicação em Diário Oficial. Os negócios mal explicados não terminam nessas cifras milionárias. Danilo é próximo do suplente de senador Eduardo Gomes, Ogari de Castro Pacheco, do União Brasil do Tocantins. Ogari é sócio fundador da farmacêutica Cristália. A proximidade entre os dois se conecta a um labirinto de empresas desse setor e a coisa não parou por aí. Trento também tem uma proximidade com o senador Flávio Bolsonaro em eventos ligados a cassinos e apostas. Viagem para Vegas com Flávio Bolsonaro. Vocês não têm ideia onde isso vai parar, tá? Não para. Caraca. Danilo admitiu em 23 de setembro de 21 que viajou para Las Vegas, nos Estados Unidos, em depoimento à CPI da Covid no Senado Federal. Senadores da comissão suspeitam que ele tenha ido para a cidade com o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro. Trento fez uso do direito do silêncio com base na decisão do Supremo e não revelou o nome do parlamentar que o teria acompanhado nem a data da viagem. Disse que viajou em voo comercial. Em janeiro de 2020, os senadores Flávio Irajá Silvestre, filho de Caixa Abreu, foram para os Estados Unidos. Passaram 8 dias em Miami e em Las Vegas, com diárias pagas pelo Senado Federal. Eu tenho o documento. Quem autorizou a viagem dos dois em missão oficial foi o presidente da casa, Davi Alcolumbre. Ao todo, Flávio e Irajá receberam R$26 mil, quase 27 mil, para custear as hospedagens. Eles integraram uma comitiva da Embratur na época do Bolsonaro para capitanear grandes corporações de cruzeiro dos Estados Unidos para operar no Brasil. Na época, há 2 anos, a Embratur era comandada por Gilson Machado, o ministro sanfoneiro do Bolsonaro. Também esteve na comitiva o deputado Hélio Lopes, o Hélio Negão. A agenda do grupo incluiu uma reunião com o presidente de Las Vegas da Sand Corporation, Shadow Adelson, bilionário que contribuiu com 25 milhões, desculpa a barulheira, gente, 25 milhões para a campanha de Donald Trump, maior doador dessa campanha. Adelson, magnata dos cassinos, também teria convencido Trump a mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, lá atrás, no primeiro governo, tá? Antes da viagem de Trento e Flávio, em março de 2019, a legalização dos cassinos do Brasil foi tema de conversa entre Jair Bolsonaro e Trump em Washington. Isso foi uma das principais bandeiras de Ciro Nogueira, do PP, liderança importante do Centrão. Só que Olha, quantas conexões interessantes, né? Um monte de... Todos amigos, assim. E assim, sabe onde isso se conecta, Ana? No marco legal dos games, a infiltração das apostas. O Danilo tá nessa história. Eu não vou nem pegar uma matéria minha. Eu vou pegar uma matéria, gente, de um site comercial, porque eu conversei com a Maria Eduarda Cury e eu virei fonte. Eu falei sobre a ligação das apostas nessa matéria do IGN Brasil. E aí eu falo aqui, ó. Eu falei pra Maria Eduarda, eu não publiquei isso nem no Drops, eu quero que vocês publiquem. Aí eu mandei pra ela essa informação aqui.
O IGN Brasil conversou com Pedro Zambarda, jornalista de política dos sites Drops de Jogos e do canal Folha Democrata, hoje Folha TV, e parte da organização da Rede Progressista de Games, que acompanhou as recentes sessões de debate em torno do PL, que virou a Lei 14.852. Ele afirmou que o senador Irajá, responsável pela transição de foco que o texto sofreu para abrigar as apostas esportivas, viajou com o Danilo Trento e Flávio Bolsonaro para conhecer cassinos em Vegas, nos Estados Unidos, em janeiro de 2020, pouco antes do boom das casas de apostas esportivas virtuais durante a pandemia. Para quem não se lembra, Trento é o empresário que esteve envolvido em investigação de empresa farmacêutica pela CPI da Covid por vendas de vacinas 90% mais caras. Então, gente, é um esquema que não acaba mais, que foi parar em previdência, envolvendo agente da Polícia Federal, e só para falar que o meu texto, entre outros, foi parar na mão do Renan Calheiros. A Ana vai ter memórias de guerra nesse momento, porque a gente vai ouvir o Renan falando sobre o Danilo. Vamos ouvir. Caraca. Tá sem som, Pedro. Pedro, tá sem som. Peraí. Pedro, tá sem som! Sorry. O surdo, porque pra mim tá com som, gente, desculpa. Agora vai entrar o som, vamos lá. A descoberta da Comissão Parlamentar de Inquérito foi a existência de diversas irregularidades e crimes envolvendo a aquisição de vacinas, o que descortinou um esquema de corrupção nunca visto dentro do Ministério da Saúde. Para além da criminosa negligência quanto à proteção da vida e da saúde dos brasileiros, havia interesses escusos permeando as ações de autoridades federais durante a pandemia. O processo de compra da vacina Covaxin foi o primeiro que chamou a atenção desta comissão parlamentar de inquérito, pois apresentou vários vícios, mas, curiosamente, foi marcado pela celeridade exigida pelo então secretário executivo Élcio Franco, tanto nas tratativas como na conclusão, feita com uma empresa intermediária, a precisa comercialização de medicamentos. O desinteresse e a falta de urgência na contratação das vacinas Pfizer, Moderna, Janssen e Coronavac, mais baratas e com procedimentos de segurança e eficácia mais transparentes. Ou seja, na prática e em português claro, o governo optou por comprar vacina a atravessadores sem controle rígido do compliance, quanto às empresas farmacêuticas renomadas no Brasil e internacionalmente, que tinham rígidos filtros de compliance, eram colocadas de lado para favorecer a negociação. Ana, e ele escreve aqui, né? No escândalo de INSS surgiu o nome de Danilo Trento ao lado de investigados. Trento é conhecido da CPI da Covid por suas ligações. Ele foi até a Índia comprar uma vacina superfaturada da Covaxin e era o diretor da Precisa Medicamentos de Francisco Maximiano, denunciado por 5 crimes. Eu tô trazendo informação em primeira mão para vocês, tá, gente? Não sei se Caraca, Pedro. Realmente tive flashbacks de guerra aqui vendo Imagina eu lembrando essas coisas. Eu tenho obsessão por essa pauta. Que bom. Esse era o ponto que eu queria comentar. Que bom que você tem obsessão por essa pauta e outras pessoas também têm. Porque é muito fácil desses nomes desaparecerem assim nas frestas da história e nas frestas das investigações. A gente está vendo o relatório da CPI da Covid finalmente, né, ser levado de volta à justiça, né? Flávio Dino pediu aí para reabrir inquérito a respeito disso. Então a gente tem alguma esperança de que essa investigação ela vá resultar, né, em algum resultado mais sério. Não que... Aí eu preciso fazer esse adendo, vou passar um pouco do tempo, mas não que eu acho que a CPI da Covid não tenha tido resultado, isso eu defendo desde então. Ela teve um resultado, sim, a pressão no governo para que houvesse vacinas, a visibilidade do assunto da pandemia e o começo da derrocada da imagem do Bolsonaro, tá? Então eu não compartilho dessa percepção de que foi inócua, não. Mas criminalmente, né, e juridicamente, legalmente, falta ainda uma resposta, e eu acho que é interessante que isso esteja acontecendo. E veja,
várias outras coisas, e esse comentário pode deixar aí, Pedro. Várias outras coisas no governo Bolsonaro também caíram nas frestas. Por quê? Porque era muita coisa, era muita denúncia, era muito mal feito. E realmente, esse entusiasmo do Jair por cassinos, né? De lavar dinheiro. Exatamente. Várias vezes a gente teve essas viagens, a viagem do Flávio, né? Essa relação aí com os cassinos, por que esse interesse todo? E de novo, e perceber que há essa ligação aí, né? Obrigada, Mariana, pelo comentário, porque é exatamente isso, né? Perceber que há essa ligação entre os personagens e que ela não está restrita só ao Jair, à família Bolsonaro, mas outros personagens como Danilo Trento fazem com que a gente perceba quais são os interesses e quais são desculpa. Saúde. Perdão. Quais são os interesses? E quais são os maus... Eu tô chamando de mal feitos porque acho que é um termo juridicamente mais... eu não quero falar isso porque, né? Que estão aí envolvidos, né? Com esses personagens todos e que continuam acontecendo. Aliás, que estavam acontecendo ali durante o governo Bolsonaro, que ele permitiu que acontecesse, que aí a gente está vendo envolvimentos mais profundos. E aí, quando a gente fala do INSS, é preciso lembrar isso, porque há uma tentativa de narrativa em curso de dizer: olha lá, o governo Lula, questões roubo no INSS. Volta todo dia, vem um maluco aqui no chat falar isso, sabe? E a gente tá vendo aí que essa questão do INSS tá ligado com todos os personagens, né, dos maus feitos bolsonaristas e ligados com a família Bolsonaro também. Espero que Danilo seja de fato convocado, que vá lá e que mais coisas sobre a sua história sejam expostas e que a gente não pare de olhar para isso, especialmente que jornalistas como você, Pedro, não parem de olhar para isso e trazer visibilidade para isso. Obrigada pelo teu trabalho lá. Eu não sabia que você tinha essa ligação lá. Tenho uma gratidão aí, mais uma com você. E espero que dessa vez aí também aconteça o mesmo e essa questão seja exposta e investigada a sério. Perdão, tá falhando já a voz. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui, vamos lá. É isso aí, torcendo para investigações mais sérias a respeito do INSS, a respeito dos cassinos e a respeito da CPI da Covid também. Vamos lá, ficamos por aqui, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.